vamos começar então. Prazerão te receber aqui, Tamires. Prazer todo E meu. te conhecer, né? Marquei um monte de vezes pra ir lá, Verdade. conhecer seu espaço lá, acabou que Pois não, depois não tem que ir deu lá. certo. Vou lá fazer uma limpeza de pele, fazer uma maquiagem. Mas assim, me conta um pouco de você, ué. Quem é Tamires Condessa? Falei pro meu pai que eu ia entrevistar a Tamires Condessa, ele falou assim, é parente da Elizabeth? Que é? Condessa, né? Dá O nome, né? Tem um peso aí. É verdade. Então, na verdade é Tamires Rodrigues Condessa, mas aí eu Condessa. peguei o Condessa porque o abreviou. Rodrigues é muito comum, né, Aham. já, então... O meu é Neander da Silva Tavares, eu só coloco Neander isso. Tavares. E na época que eu estudava no São Francisco, o pessoal tinha muito isso de sobrenome. O sobrenome lá era muito forte. Ah, entendi. Então, ao Uma invés de chamar de tradição da Tamires, escola, no caso. isso, aí eles chamavam de Condessa. Aí ficou o Condessa, então... Aí eu fixei Tamires Condessa mais porque também já fiquei conhecida pelo Condessa. Mas assim, é um nome bonito, né? Eu gosto, diferente é bonito também. e forte. É um nome bem, como se diz, tem um peso. Eu Sim. acho que nome manda muito. Quando eu tiver filho, eu vou analisar bem o nome que eu vou colocar. É verdade. Então, a Tamires Condessa, né? Meu nome é Tamires Condessa, eu tenho 26 anos. Sou uma pessoa muito... Rostinho de 15. Que bom, né? Botox. Mentira. Eu sou uma pessoa muito trabalhadora, né? Focada. Eu gosto muito de trabalhar. Isso é uma característica muito forte minha, que as pessoas, quando elas me veem, elas falam, nossa, você trabalha muito, né? Isso é bom, hein? Mas eu gosto. E sou muito realizada hoje no meu trabalho, de trabalhar com duas profissões que eu me identifico muito, né? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito simpática. Hoje você é maquiadora e digital influencer. Digital influencer. Qual que dá mais dinheiro? Então, na verdade, essa é uma curiosidade de muitos, né? Muita gente me pergunta, o que você prefere? Sim. Na verdade, nenhuma das duas, assim, sem hipocrisia mesmo, eu não faço pelo dinheiro mesmo. Uhum. Eu faço porque eu gosto, sabe? Então o dinheiro ele vem como uma consequência. Até pouco tempo eu nem sabia quanto que eu ganhava. Sério? Então, assim, eu sempre fiz por gostar mesmo. Entendi. Mas hoje, assim, falar assim, financeiramente, as duas me dão praticamente o mesmo retorno. Porque Entendi. eu consigo conciliar as duas, né? A vida de digital influencer é mais durante a semana e maquiadora é Mais fim de final semana, de semana, por né? conta de eventos, essas coisas. Até Na por verdade, isso você durante a marcou semana... comigo hoje às 2 horas, porque eu acredito que sua agenda tá lotada, Isso, não, né? daqui a pouco já tem bastante maquiagem lá no estúdio. E também porque a parte de maquiadora é mais fim de semana mesmo. Mas hoje também não tem muito disso de qual serviço. Hoje eu equiparei mais por questão de tempo, né? Então, ao mesmo tempo que eu gasto hoje para fazer um provador, eu gasto para fazer uma maquiagem. Então, é mais ou menos ali o mesmo preço, os dois, isso. E um Tá mais ou exemplo, menos qual ali. um exemplo, se eu tiver uma empresa para divulgar, se eu quiser fazer uma parceria com você, que você cobraria? Então, aí é muito relativo, sabe? Por questão disso, porque aí depende da quantidade de serviço, não depende da empresa, porque eu não faço essa diferenciação de a empresa que tem mais dinheiro eu vou cobrar mais. Eu faço. Eu faço. Não, eu não faço não. Eu trabalho com arte final, sou designer gráfico, eu falo assim brincando, né? Mas, por exemplo, é muito diferente chegar um amigo seu que está começando e falar assim, cria uma logomarca para mim. Sim. Você costuma fazer até de graça, ou não, isso. 50 reais, 100 reais. Sim. Não, isso aí... Agora, se o Garcia, o Ronaldo Fenômeno fala assim, ó, cria uma logomarca pra mim. Não, aí eu entendi. Tô milionário. Eu entendi o que você quis dizer. Mas assim, não nesse sentido. Eu falo assim, hoje eu não diferencio empresas, vamos supor, duas lojas, lojista mesmo, normal. Mais uma porque a loja é no Cidade Nobre e a outra é no Cananzinho. Então você não faço essa diferenciação. Você tem um padrão. Você não tem exclusividade. Tenho, assim, se a pessoa quiser contratar, mas aí são serviços diferentes. Sim, entendi. Por isso que o valor, ele depende do trabalho a ser feito. Um exemplo, a pessoa quer um pacote mensal com feed, stories, reels, e a pessoa ali, a outro lojista só quer stories. Então aí é diferente o valor. Entendi. Mas se são duas lojas, né, querendo o mesmo trabalho, não tem diferenciação de valor. Então depende do serviço.
Entendi, sabe? entendi. É muito massa, né, velho? É, Eu tava vendo suas fotos lá, você deve ter muita parceria com academia também, né? Ou não? Academia é não, um na hobby verdade, seu. academia, na verdade, eu faço porque tem que ser feito, né? Não, Eu, falar pra você graças que eu a Deus, gosto, não eu não preciso dessas gosto. coisas, né? De academia, certo? Falar pra você que eu gosto, eu não gosto. Sério? Mas é ossos do ofício, né? Eu trabalho com o meu corpo, então eu preciso dele não só saudável, mas esteticamente também legal. Aham. Bacana, porque eu trabalho com roupa, né? É. Eu sou um manequim. Você vende a sua imagem, né? Isso. Então eu faço porque tem que ser feito mesmo. mas Quando gostar, você acorda, você se acha bonita? Sim. É, Uhum. porque tem mulheres que não se acham bonitas. Não, eu me acho bonita. Mas tem aquele dia que você não se acha bonita? A Já gente quando- sempre tem. Sempre tem. Eu Principalmente nos dias de assim, TPM. não sou mulher, mas tem dias que eu olho no espelho e falo assim, que gordinho bonito que eu sou, tá? É. Mas tem dia que eu falo assim, que pessoa destruída. Mas eu acho que todo mundo tem Onde esse foi dia. que minha mãe errou? Mas eu acho que todo mundo tem esse dia, né? E aí Verdade. hoje eu como trabalho com a minha imagem, eu trabalho com pessoas, né? Na verdade, ossos do ofício também, essa parte de trabalhar com o Instagram, a gente tem muito isso, né? Sim. De que tem dia que a gente não tá bem, mas a gente tem que mostrar que tá bem. É um lado... Isso, é um lado igual ruim, vamos dizer assim. O pastor tá com câncer terminal e o irmão tá pedindo pra orar pra cura. Isso. Ou seja, ele tá correndo atrás de cura e tá ministrando cura na vida entendeu? do outro. Então, tem essa parte ruim, vamos dizer assim. Mas, hoje eu sei lidar mais com esses dias. Entendi. Que eu não me sinto, às vezes que eu não acordo no meu dia bom, que eu não me acordo me sentindo bonita. Hoje você tá bem. Hoje eu tô. Hoje Então eu tô tá bem. bom. Dei sorte. Dei sorte. E assim, quando que dia você acordou, você falou assim, eu quero trabalhar com maquiagem. Ou você foi convidada para ser maquiada, você já desfilou, você já tirou foto, alguma coisa como modelo? Como que aconteceu isso na sua vida? Eu vou, assim, na verdade, nem fui eu que escolhi a maquiagem. Foi a maquiagem que me escolheu, né? Explica não isso. Não era uma profissão que na época que eu comecei, inclusive, não era tão valorizado, só fazia mesmo as pessoas que tinham mais dinheiro e também só quando tinha um evento específico e tal. Então, assim, hoje eu a maquiagem comecei... é mais bem aceita. Até homens maquiando, né? Hoje é muito mais. Eu falo que quem tá começando hoje, assim, tem a faca e o queijo na mão. Tá muito mais fácil, né? Uhum. Mas quando eu comecei a trabalhar nos meus 17 anos, né? Eu comecei na CLT. Uhum. E eu trabalhava para uma empresa que eu era telemarketing. Então eu ficava assim, computador virado para parede e eu comunicativa, né? Assim, muito elétrica que no sou. 220. Eu comecei a trabalhar com aquilo, fiquei muito feliz, né? Quando eu vi meu Sim. primeiro salário, inclusive. Comecei a adquirir minha independência. Gostei, mas a partir daquele trabalho ali eu tive, assim, eu já tinha em mente que talvez aquilo ali não era o que eu queria pra mim. Sim. Mas eu sempre fui muito vaidosa, desde muito nova, né? Minha mãe também sempre colocou isso muito desde nova em mim, Sim. de eu ser vaidosa, sempre me vestiu muito bem, então eu sempre, eu já tinha maquiagem desde muito novinha, ela comprava aquelas maquiagens de criança, né? Tá. Então eu sempre estojinho rosinha. isso. Então eu sempre fui muito vaidosa, né? Então eu sempre saía muito mais arrumadinha. E aí eu fiquei 6 meses nesse primeiro trabalho, depois eu fui e trabalhei na Guialto, inclusive, como telemarketing também. Aí fiquei uns 6 meses, eu acho que na parte de telemarketing, depois eles enxergaram esse perfil em mim de mais comunicativo. Potencial que você tem. E me colocaram na recepção, no salão, né, de vendas. Uhum. Aí eu recepcionava os clientes que entravam, eu direcionava para os vendedores. Ali eu comecei a enxergar esse perfil, que eu gostava daquilo. Eu gostava de trabalhar com pessoas, eu não gosto de rotina igual todos os dias. Então, assim, de ver pessoas diferentes todos os dias, de fazer coisas diferentes todos os dias. Ou seja, pra você, se você trabalhasse na área industrial da usina, você morria doida. Nossa, eu acho que Porque você ia fazer a mesma coisa todo dia. Então, eu nunca gostei dessa rotina de escritório. Mesmice. Nunca gostei.
Então, aí, a partir daí, eu comecei a ter uma vontade de ser vendedora na Guia Alto. Mas aí foi passando um tempo, eu já tinha ali umas maquiagens, eu já comprava muito maquiagem, porque eu sempre fui muito vaidosa. E aí eu já tinha aquelas amigas que me viam, aí em uma festa, amiga, me maquia aqui, que eu gosto do jeito que você faz em você. E aí começou assim, depois eu sair da Guia Alto, trabalhei como vendedora. E nesse lugar foi aonde eu eles tinham uma rotina onde eles só contratavam mulheres, né? Era seguro de proteção veicular, isso. E geralmente eles sempre contratam mulheres. E eles sempre cobravam essa imagem pessoal. Então eles obrigavam, né? Já era você para trabalhar, você já era avisada, olha, aqui a gente está sempre cobrando a imagem pessoal, você tem que vir trabalhar maquiado, cabelo limpo, unha feita, de salto. Então, já, assim, era uma cobrança mesmo. Sim. A gente não podia ir sem ser dessa forma. E aí eu adquiri essa rotina de autocuidado mesmo, tinha dia que eu não estava no meu dia, que eu não queria maquiar, mas eu precisava fazer o que tinha que ser feito, né? Então, e aí eu adquiri essa rotina pra minha vida. Você e se hoje maquia todo dia? Todos os dias. Meu e Deus. aí hoje eu vejo a diferença que faz isso na vida de uma mulher. Mexe com a autoestima, né? Muito. Quando eu fui vendedora, né, desse lugar, e não é modéstia, tá? Mas eu fui uma das melhores vendedoras que eles tiveram. Sim. Até hoje Imagina. eu sou lembrada lá, porque eu teve uma meta que só eu bati de vendas. E eu acho que era por isso, essa questão de me ver de outra forma. Todos os dias eu me maquiava, me sentia bem. E aí no dia que eu não estava bem comigo mesma, eu me maquiava e mudava o meu humor, assim, de fato. A questão da imagem e também as empresas que trabalham com segurança veicular e tal, eles optam mais pela imagem feminina. Com certeza. Duas questões que eu acho que eles usam. Primeira questão, para um homem fechar com uma mulher bonita é bem mais fácil. E é só homem que compra seguro veicular, né? É muito difícil e você talvez ver para uma mulher também, ela se acha mais seguro conversando com uma mulher. Então eles acertam em duas questões, né? A questão, às vezes o cara tá com Fusca, né? Sem querer falar mal de Fusca, viu, gente? Né? Mas o cara tá com Fusquinha lá, quebra que não quebra, né? Mas vê lá a atendente toda produzida, o cara até se sente bem. Sim, mas eu acho que isso é muito também, é claro que tem o externo, né? Mas eu falo que hoje a maquiagem mexe muito com o interno, assim, muito. A gente se sente mais confiante até para falar, a forma que a gente age quando a gente está maquiada, a atitude é diferente de uma pessoa literalmente que não está. Você se torna uma pessoa mais empoderada. Muito mais, né? Muito mais. E aí mexe com confiança, autoestima. E aí eu adquiri isso lá, essa rotina. E entendi que, assim, quando eu estava lá, era o ó pra mim. Porque eu gostava de maquiagem, mas eu detestava fazer por obrigação. Mas depois eu entendi que aquilo era necessário. Sim. Porque realmente tinha essa mudança. Gera uma diferença enorme. Eu tinha muito mais vontade de tudo, sabe? De fazer e acontecer. E por isso eu acredito que... Falei do Fusca aqui, o pessoal da VM Chaveiro fala assim, não troco meu Fusca por nada. Certíssimo. E, então eu acho que é isso, sabe? E aí, a partir dali, eu fazia faculdade, né, de engenharia civil, eu parei no 7º período. E aí eu fui enxergando a maquiagem de uma outra forma, já fui gostando mais. E aí eu já fazia, assim, uma outra pra uma amiga, já começava a cobrar, mesmo que seja um valor simbólico. Na época eu acho que eu cobrava R$50. Já tinha algumas clientes fixas ali. Hoje quanto é uma maquiagem sua? Comigo é 200. Meu Deus. E aí eu... Você entra lá, o Marquito do Ratinho, e sai o Reinaldo Janequim, né? Nada, boba. As minhas clientes são maravilhosas. Um beijo. Meu Deus. Se alguma delas estiver assistindo aí. Elas vão assistir. Então, Nequinhas, eu acho que foi muito isso. Carolina falou que você é linda. Obrigada, Carolina. Carol, vai lá, que ela maquia você também.
Santos falou maravilhosa. Obrigada. Amém, gente. Então... Igual vai dar de declaração de amor que não tá escrito. Então, gente... Você já deve estar acostumada com isso, né? assim, Recebe muito comentário? Recebo. Na foto, direct. Assim, graças a Deus não é nada faltando com respeito Sim, e tudo, é sempre... Você também tem namorado, né? Sou casada. Você é casada? Sou casada. Bacana. Casadíssima, inclusive. Mas aí foi isso. Aí, depois que eu saí desse lugar, eu fui fazer estágio de engenharia civil. Sim. Na época, é por isso que eu falo que às vezes é melhor a gente ter contato do que ter dinheiro, né? Essa meta que eu tô te falando que eu bati na empresa, geralmente a meta lá era 50 vendas por mês. Sim. E aí, em dezembro, eles falaram assim, gente, era eu e mais, acho que eu e mais 2 vendedoras. Quem bater a meta de 100 vendas no mês de dezembro vai ganhar um iPhone 7. Na época ele era o lançamento. Meu e eu Deus. tinha um Motorola, né? E aí, eu abracei isso com tanta vontade, porque assim, isso é uma característica que eu tenho também. Eu foco naquilo. Assim, 100% não, sabe? Mas eu sei onde que eu quero chegar e aí eu vou caminhando, mas você é até determinada. chegar lá. Isso. Pode até... Eu diria determinada, focada não. Dá uma quebrada de asa no meio do caminho, mas você chega lá. Então, eu lembro que ele foi meu último cliente e ele tinha uma frota de caminhão de fazer limpeza urbana, eram 18 veículos. E aí era assim... Fez por 18, seguro. Fez por 18 e aí era assim... O cliente que mais fechasse proteção veicular, ele também ganhava uma moto. Então, foi uma via de mão dupla, né? Eu ganhei, bati a meta com ele, mas ele... iPhone, e ele ganhou a moto. E aí, ele foi o meu próximo chefe. Porque ele falou assim, na época, né, eu fazia engenharia civil, e aí ele tinha uma empresa de construção civil, sim, né? Pequena, mas tinha... E ele trabalhava com licitação de limpeza urbana em várias cidades fora daqui. Uhum. E aí, ele falou, Tamires, eu te acho muito comunicativa, eu gosto da forma que você atende a gente, recepciona e tudo. E aí, conversando com ele, tinha essa empresa, eu falei com ele, olha, eu faço engenharia civil e eu vou precisar fazer estágio, então se você estiver precisando e tal. E na época era difícil, remunerada então era impossível, sabe? Sim. E aí, ele me ligou um dia e falou, Tamires, você tá precisando ainda? Porque se você quiser, eu não consigo te remunerar agora, mas eu deixo aqui um engenheiro à sua disposição para você ir e tal. E aí, eu saí da empresa e fui fazer o estágio, né? Gostei muito da prática da engenharia civil, porque, como eu te disse, eu não gosto da rotina, então eu detestava a sala, né, de aula, detesto estudar, gente. Não gosto de estudar. Principalmente segredos do sucesso. Odeio estudar. Eu odeio estudar. Aí você vai sair mais rápido aí. Você gostar, às vezes você repete ano. Mas assim, eu falo assim, eu não gosto de... Nunca fui da turma que tirava, né, notão. Minha mãe na verdade, eu acredito que você é aquela turma que eu nem sou da era turma lá do da fundão, frente. que tinha contato com todo mundo, mas eu tirava a média ali. Isso. Em relação... E esses são os de sucesso. Eu já li sobre isso também. Eu vi uma entrevista sobre isso um dia desses, que a mulher falou assim, muitas, né, não vou criticar as professoras, mas às vezes por falta de informação, algumas... E eu também não estou aconselhando ninguém, filho de ninguém que não estudar, tá, gente? Não é isso. Mas às vezes por falta de informação, a pessoa, ela falava assim com você, essa menina não vai dar em nada, não. Só fica no fundão e tal. Porque geralmente o cara... Eu já escutei muito isso. O cara do fundão, ele é aquela pessoa que, tipo assim, vende um salgado na hora do intervalo. Sempre... O lado empreendedor dele manifesta desde cedo. E ele é taxado como... Não vai ser ninguém. Não vai ser ninguém. E geralmente então, o CDF, aquele que fica lá na primeira carteira, vai ser funcionário dela. Mas é igual eu tô falando, gente, assim, né, longe de mim, eu só pra, assim, esclarecer o que eu tô querendo dizer com isso. Não tô falando que ninguém tem que estudar, que tem que estudar, o caminho é esse. Tem que estudar, Mas eu falo assim, a gente tem que estudar e fazer o que a gente gosta. Até o ensino médio 3º ano, você tem que fazer aquilo ali, não tem jeito. Não tem conversa. A partir do 3º ano, se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito engenharia civil.
eu teria me dedicado a estudar sobre empreendedorismo, sobre essas outras questões, entendeu? Mas eu acho que tudo também é E é algo que eu quero passar para os meus filhos, assim, graças a Deus, os meus pais nunca me obrigaram a fazer algo por, não, você tem que fazer engenharia porque é o que dá dinheiro. Uhum. Não, principalmente meu pai, ele sempre deixou claro, tá, Miris? Você tem que fazer o que você gosta de fazer. Portanto, ele pagava a faculdade particular e quando eu decidi, falei, pai, não é isso que eu quero pra mim. Ele, hora nenhuma, ele me julgou, falou, não, eu gastei dinheiro com você até agora, você tem que formar. Não, ele falou, minha filha, você tem que fazer o que você gosta. Sim. E aí ele falou assim, tá, mas você não vai parar de fazer faculdade e vai ficar sem fazer nada na vida, né? O que você gosta? E aí eu já tinha a maquiagem, assim, como um sentimento dentro de mim, que eu gostava Sim. daquilo. Não era valorizado, mas eu entendia também que era um caminho, até eu chegar lá, entendeu? Sim. Então ele falou, então nós vamos procurar um curso nessa área, de estética, de qualquer coisa, dentro dessa área. Então ele pagou meu primeiro curso de maquiagem profissional. E aí depois disso eu caminhei sozinha. Meu pai tem um comer, né, na casa só dos meus deu o pais. primeiro empurrão. Isso, na casa dos meus pais. E depois que eu fiz esse curso, eu enxerguei que era aquilo que eu queria pra mim. Sim. E eu então gostava. Você acabou então, se descobrindo. Isso. Então aí entra o assunto. Não é que eu não gostava de estudar. Eu não gostava de estudar de derivada, de cálculo, Porque, na verdade, são coisas que a gente nem aplica no nosso dia a dia, eu né? não gostava disso. Eu gostava... Eu assistia vídeo de maquiagem o dia inteiro. Eu praticava maquiagem o dia inteiro. Então, eu estudava dessa forma. Você já fez maquiagem artística, que fala? Que não era meu perfil. Pessoa? Nunca gostei dessa não. área, não. Porque a maquiagem hoje, ela tem vários caminhos, né? Então, é isso. Você pode trabalhar dando curso, trabalhar com noiva, ou trabalhar só com produções formandas. O seu público hoje Meu público hoje é curso, formandas e noivas. Tá. Né? E maquiagens, assim, dia a dia. Entendi. Então, aí, né, tive muito forte isso e aí começou. Aí eu lembro até hoje que quando eu saí desse curso, e é onde eu te falo que essa questão da pessoa ser CDF, né? Uhum. A gente, não é que né, os pais não têm que cobrar estudo dos filhos, mas entenda que também quando você vai fazer uma entrevista de emprego, o seu chefe ele não pergunta qual que era a nota que você tirava na escola. Ele quer ver a sua atitude, como que você lida com pessoas, como você né? Se você é uma pessoa comunicativa... Você tem facilidade de trabalhar em equipe. Porque tudo que a galera do Fudão tem. É isso. Geralmente a pessoa, quando ela é CDF, tira aquela pessoa... Não, então ela é aquela pessoa introvertida. Então, mas aí são perfis. Não é que essa pessoa não vai ganhar muito dinheiro. Não costuma ela vai ganhar muito dinheiro, sim, óbvio, vai, com certeza. Amém, não mas ela vai ganhar dinheiro nessa área dela, dentro de uma empresa, mexendo com computador, mexendo com cálculo, para trabalhar assim, o por trás das câmeras. Entendeu? Mas aquele fundão ali, ele é o descolado, que vai chegar e vai ter atitude de dar cara pra fazer e pra acontecer, entendeu? Eu enxergo dessa forma. A Sara Oliveira comentou aqui, ó. Amo o trabalho dela. Ai, que bom, fico feliz, Sara. Um beijo. Doida pra fazer um curso com você. Beijo bora pra você, lá, bora Sara. fazer. Então é isso, sabe? Eu sempre fui muito, assim, muito comunicativa. Sempre tive isso muito forte. Nunca tive vergonha de fazer nada, já trabalhei como manicure, em salão, né? Sim. Antes de ter o meu, já fiz muita coisa. A Bel teve aqui, a Bel até vendeu. Achei que era só eu que tinha vendido picolé, a Bel até vendeu picolé, já vendeu. A Bel zangada. Então aí eu acho que esse é o perfil, né, das pessoas que... Na verdade, esse tipo de pessoa igual você, são pessoas que têm iniciativa. Isso, é isso. Coloca, tipo assim... Tem coragem de fazer... A gente não espera estar pronto, a gente faz e vai ficando pronto. Vamos ver o que vai dar, Então e é um perfil do vencedor, né? Se você esperar, nunca vai estar pronto. Nunca vai estar bom. Eu acredito que até hoje, porque hoje você está num patamar que há 5 anos atrás você não imaginava que estaria, e daqui 5 anos você vai estar num patamar que você vai olhar para você e vai falar assim, nossa, tanto que eu evoluí. Por quê? Com certeza. A gente está crescendo, todo dia você cresce, né? Sim. Então, a ideia é crescer e começar, seja como for, qual segmento você tá, você tem que
colocar a sua ideia pra fora. Mas tem os prós e os contras, tá, gente? Empreender também não é uma maravilha. Não é assim. fácil não é fácil Tudo tem seu pró e seu contra, né? Mas aí é quando eu falo que quando você gosta do que você faz, fica mais leve, né? Sim. Entendeu? Sim, então sim. é por isso que eu falo, a gente tem que fazer o que gosta e não fazer por dinheiro. Entende? Porque o caminho é o mesmo. Dinheiro é consequência. O caminho é o mesmo. Você vai gastar o mesmo caminho fazendo pelo que você gosta ou pelo dinheiro. A diferença é que quem faz pelo dinheiro, às vezes não vai conseguir encarar esse caminho, porque não gosta. Entendi. Então ele sempre vai pensar assim. A visão dele é só o dinheiro. Só o dinheiro. Ele tá focado no dinheiro. Então ele vai pensar assim, porque no início ninguém ganha dinheiro. Então ele vai estar sempre assim. No início ele é apaulado demais. Ele vai pensar assim, não, isso aqui não dá dinheiro não, vou pular pra outro. Não, isso aqui não dá dinheiro. Ele vai ficar sempre no início. Na verdade, eu acho que o sucesso para qualquer coisa é a constância, né? O foco e a constância. Porque quando você faz todos os dias, aí você vai fazer porque gosta, não vai ser pesado, fica leve. Porque, de fato, para mim hoje, trabalhar, é aquele famoso ditado, né? Faça o que você gosta e você nunca vai trabalhar na sua vida. O Danilo Gentili soltou uma dessa, E né? isso é muito verdade na minha vida. Não é assim, mimimi. Hoje eu enxergo isso de fato. Para mim não é problema nenhum acordar às 5 horas da manhã para fazer uma maquiagem, ficar até 10 horas da noite fazendo provador. Eu faço porque eu gosto. Então, você tem prazer. Isso. Eu não fico contando, hoje eu vou fazer tanto de dinheiro. Não, eu enxergo todos os trabalhos que vêm até mim, eu enxergo como uma nova oportunidade de mostrar ainda mais o que é a Tamires, o que é o trabalho que ela faz, entendeu? E você tem algum projeto ousado? Tipo assim, você tem alguma coisa que tá no papel? Que tá no papel, que você vai colocar assim pra fora? Porque ainda não posso falar, gente, mas você tá tipo um vulcão em erupção, né? Tem uma conta pra aí, gente. não posso ainda, gente, porque eu prefiro contar quando já tiver pelo menos a base ali estiver fortalecida, sabe? A minha mãe fala muito que planos você não conta. Isso é verdade. Eu gostei de aprender isso. Talvez sua mãe já falou isso com você, né? Que a gente, na nossa imaturidade, muita gente, não, menino, vou fazer assim, vou fazer assado, que vou ganhar tanto, que vai dar tanto, que se eu vender tanto. Aí acaba porque a tal da inveja, né? A inveja, ela consegue parar o ser humano, a inveja. Sim, é só e Jesus eu posso falar, e às vezes a pessoa que ela é invejosa, nem ela sabe que ela é. Às vezes aquilo tá interno nela ali, que tem, mas ela não Você convive com muita gente invejosa ou Deus limpou seu caminho? Olha, eu acho que todo mundo, né? Mas assim, eu nunca olho pra pessoa e falo assim, isso é inveja. Eu sempre oro todos os dias, saio de casa pedindo a Deus... Você é evangélica? Eu sou católica. Você é católica? Sim. Mas eu peço a Deus muito que me dê essa proteção. Sim. E que as pessoas que às vezes olhar pra mim dessa forma, que elas se libertem disso, porque eu acho que inveja não faz bem nem pra quem sente. Não. Porque isso... A Bíblia fala, a inveja mata, destrói, corrói, mói e dói. Então assim... E é a pessoa. O invejoso é o que mais sofre com a inveja dele. Então eu peço assim a Deus pra livrar essa pessoa desse tipo de sentimento. Porque eu não tenho... Assim, eu só faço o meu. E eu sempre peço pra Deus isso. Eu nunca quis o que é do outro. Sabe? Eu sempre pedi pra Deus pra me colocar onde eu devo estar. Então, se hoje eu tô aqui, é porque eu tenho que estar aqui. Se eu não sinto... eu sou muito também disso, de sentir as coisas. Quando eu não me sinto à vontade, eu sinto que é um aviso. Então, não é pra eu ir, não é pra eu estar. E hoje eu Você tem essa sensibilidade. Eu tenho estado mais atenta e mais sensível pra isso, sabe? São um lado espiritual, né? Isso. Tem gente que acredita e tem gente que não, mas é espiritual. Eu tenho sentido mais aguçado isso de uns tempos pra cá. Sim. Mas, então, eu assim, se tem, eu não vejo, mas eu peço a Deus que sabe que tira também da minha vida. Sim. Entendeu? A inveja é um negócio muito complicado, mas é algo que a gente tem que conviver, porque... Ninguém vem com placa na testa, né? Só invejoso. Então você tem que... E é igual eu tô explicando, às vezes a pessoa tem e também não sabe. E não sabe que tem. Isso é verdade. O que você acha que é o segredo para você se destacar? Eu acho que constância e foco. Sim. Você falou que
qual que é a diferença? Você falou de ser focada e de ser Determinada, determinada. né? Mas aí, nesse caso, para se destacar, você precisa ter um foco ali mesmo. Porque é sempre quando você vai lançar algo novo, você não foca naquilo ali. Sim, sim. Vou igual fazer agora, um lançamento de curso, por exemplo. Tô focado no Nequinhas Podcast. Isso, então. Vamos supor, você vai lançar um curso, você tem que focar naquilo ali, mas aí você tem um tempo determinado para você fazer aquilo ali todos os dias, e a constância, né? Uhum. É igual aqui, se você faz um podcast hoje e outro só no que vem... Não dá certo. Entendeu? Então eu acho que é isso, é a constância. Você colocou que é toda sexta-feira você tem que ter um. Pode cair o mundo, mas toda sexta-feira você tem que estar aqui. Então eu acho que é isso, a constância principalmente, porque quando você faz as coisas repetidamente, você fica mais... Acho que você fica mais hábil, né? Repetição gera perfeição, né? Isso. Você, né, fica mais perfeccionista ali naquilo. E vai aprimorando, né? Se eu for pegar maquiagem minha de 6 anos atrás, nossa senhora. Então, acho que tudo é foco, você saber onde você quer chegar. E é igual eu falei, a determinação eu sei onde eu quero chegar. Mas, assim, eu não estipulei um prazo para isso. Sim. É importante, né? Sim, Você sim, focar. Sim. Mas como você não estipula, eu não estipulei, e eu me cobro muito isso também, de não estipular ainda esse tempo, porque acaba que acontece. Vai indo, eu vou deixando a vida me levar. E eu acho que a gente tem que ter um foco, sim, porque quando você não sabe o que quer, qualquer coisa basta, né? Qualquer lugar basta. E quando você foca naquilo ali, você não para até você chegar lá. Então eu acho que tem que ter o foco. É fácil que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então eu acho que tem que ter o foco, eu me cobro para ter ele também. Mas a constância, principalmente. Sim, sim. Persistência, perseverança, resiliência, tudo, tá tudo no mesmo caminho aí. Também, isso. E quando você pega se já aconteceu, porque tem algumas pessoas que eu conheço, não vou citar nomes, que na minha visão não combinam com maquiagem. Tem pessoas da minha convivência que eu falo assim, você não fica bem com maquiagem. Mas às vezes... Qual que é o remédio para essa pessoa? Se ela chegar lá no seu estúdio. Então, na verdade, eu não acho que tem pessoas que não combinam com a maquiagem. Fica atenta aí, hein, pessoa? Eu acho que tem pessoas que ainda não acertaram, né? Às vezes, o tipo de pele que é a dela, a cor, o jeito de se maquiar. Eu acho que às vezes falta, então, um quê de profissionalismo. Fazer um curso, por exemplo. Sim, muitas vezes. Mas a maquiagem, gente, ela pessoas combina com todo mundo. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Né? A minha mãe, ela é negra, né? Aí, tipo assim, quando ela maquia... Hoje, essa Sara que comentou aqui, ó, Sara Oliveira, ela fez alguns cursos, ela é doida pra fazer o curso com você. Essa Sara, ela é minha prima. Quando minha mãe maquia com ela, eu acho bonito. Porque eu acredito que ela tá se profissionalizando, tá ficando um negócio bacana. Mas, por exemplo... então você entendeu. Mas, por exemplo, já teve vezes a minha mãe maquiar que eu falei assim, nossa, eu tô parecendo um palhaço. Mas é isso porque assim, a pessoa é negra e o rosto tá branco. Sim. Lembra de olhar pro seu rosto branquinho e olhar aqui, você tá negra. Eu acho que, pra ser bem sincero, Neanderson, eu acho que hoje... talvez, né, assim, algumas áreas eu acho que as pessoas banalizam um pouco a maquiagem. Sim. No sentido de as pessoas não entenderam que hoje isso é uma profissão e que você pode ganhar muito dinheiro com isso. Então elas levam muito como vou fazer e tô fazendo pelo dinheiro. Porque eu acho que quando a gente quer aquilo para a vida da gente, a gente se dedica, a gente investe. Eu acho que a base de tudo é o investimento. E você faz a pessoa como se fosse em você mesmo. Você quer ver E eu acho que é buscar se profissionalizar para isso, entende? Não é que eu vou ver um videozinho no YouTube e eu já sou maquiadora. Entendeu? Porque isso mexe com a autoestima das pessoas. Então, de que adianta uma pessoa sentar na minha cadeira... Isso. Né? Então, o que adianta uma pessoa sentar na minha cadeira, eu não gastei dinheiro para investir, e aí eu só penso no dinheiro, a pessoa senta na minha cadeira, confia no meu trabalho, eu vou lá e faço uma maquiagem que não valorizou ela, que não deixou ela mais bonita, que não fez ela se sentir bem. Isso, para mim,
eu prefiro não fazer. Entendi. Entende? Então, assim, a partir do momento que eu decidi ser uma maquiadora, eu queria ser a melhor maquiadora. Assim como se eu tivesse escolhido, terminado a minha faculdade de engenharia, eu queria ser a melhor engenheira, entendeu? Mas Eu acho que é dedicação, é buscar se profissionalizar, Sim. buscar conhecimento. Dedicação. Dedicação, mas é isso que eu te falo, aí envolve a pessoa fazer só pelo dinheiro, porque aí ela nem gosta de pesquisar, ela nem gosta de se aperfeiçoar, ela não gosta, não busca melhorar. Então ela não faz porque ela gosta, ela faz pelo dinheiro. E aí pra mim é sem sentido, porque se eu não deixei a pessoa bem, eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pra eu ver uma pessoa sentar na minha cadeira, confiar no meu trabalho, ela levantar e falar assim, não, eu tô maravilhosa. E aquilo ali pra mim não tem dinheiro no mundo que paga. Então é pra isso que eu saio da minha casa todos os dias, não é pelo dinheiro. É legal, Então né? é Você isso, vê isso. é isso que eu acho que Porque falta você sabe que muito você nas faz pessoas. parte da minoria dos seres humanos, né? Que a maioria trabalha com quem não gosta. Então, mas aí talvez é insegurança também. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso dentro da gente, né? A gente nunca vai estar pronto, mas a gente precisa estar sempre buscando melhorar. Sim, sim. Não é que eu não tô pronta e vou fazer mesmo assim, porque todo mundo faz. Todo mundo começa de um jeito. Mas aí eu vou estagnar aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que é procurar melhorar todos os dias. Hoje você sabe? se vê... Até hoje eu faço curso, sempre. Sério? Sempre eu tô fazendo um curso. Eu tenho um monte de curso online, porque aí como eu já trabalho, eu já entendo sobre o assunto, já entendo a base do assunto. Sim. Então, pra mais mim, fácil aprender pela você internet é Aham. fácil, entendeu? Entendi. Mas é uma coisa que eu vejo muita pessoa que me procura, inclusive, e fala que meu curso é caro. E você que se maquia? Eu que me maquio todos os dias. Então, assim, quando a pessoa fala assim pra mim, mas o curso da Tamires é caro. Eu acho que cada pessoa sabe o que tem condição de fazer e tudo. Na verdade, Mas não é eu caro, não é. acho que a pessoa tem que... Porque eu Verdade, não é que é caro, é é que não gente tem que ganha dinheiro. pouco. É isso. Mas é isso. Porque Gente, eu acho assim... não tem nada caro, viu? É a gente que não nós tem que dinheiro. nós que estamos Mas ganhando eu pouco. acho assim... Eu tenho N profissionais que eu, assim, admiro muito o trabalho. Sim. Então, assim, e aí eu tô sempre ali, fulano, qual que é o valor do seu curso, tal? Meu curso é tanto. O curso é caro? Não, porque se fosse caro, eu não gostaria do conteúdo que ela posta. Eu não chamaria minha atenção. Sim. Não é que é caro, eu ainda não tô pronta pra fazer. Mas se eu focar e me preparar, eu vou juntar, então, meu dinheiro. Se eu realmente quero, né, fazer com aquele profissional, porque eu me identifico com ele, então eu vou juntar meu dinheiro aqui e vou fazer. Sim. Não importa se é ano que vem, se é daqui 2 anos, se é daqui 3 anos, mas eu vou fazer. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam buscar mais se profissionalizar na área. Justamente por isso. É algo que eu atendo muita pele negra lá no estúdio. É. E muitas se queixam disso. Não Sabe? é todo mundo que sabe mexer com pele negra. Assim, E pra mim isso é um absurdo. pelo que eu vejo, que a minha família é 90% negro. E né? pra mim isso é um absurdo, Então, porque hoje tipo a gente assim, tem tantas eu pessoas com pele negra, pele morena, né, assim, Agora, na minha sociedade. tia, mesmo no dia, no casamento de uma prima minha, ela maquiou, que eu falei assim, não, essa é a irmã do Michael Jackson. As negonas bonitas dos Estados Unidos. Eu falei, uó, que trem. Essa, Sim. tô achando que ela maquiou com você, foi não. Mas aí você tá entendendo? Aham. Mas na verdade, não é só na pele negra. A pele muito branca também, as pessoas têm Tem dificuldade. dificuldade? A pele muito branca, ela também é mais difícil. Ah, tá. Entendeu? É porque, às vezes, o pessoal leva muito pra essa questão é porque as pessoas não gostam de atender peles negras. Não, os dois extremos são difíceis Sim. mesmo. Mas é o que eu tô te falando. A partir do momento que você entra no mercado, você tem que estar disposta a receber qualquer público. Todos os públicos, na verdade, né? Sim. Então, lá no estúdio, tanto eu quanto a minha equipe, nós somos preparados para atender desde a pele mais clara, albina, até a pele negra retinta. Então, Entendi. e a gente tem produtos para isso. Porque muita gente também, quando está começando, fala assim, eu não vou comprar muito produto de pele negra porque não vem tanto. Lógico que vem. Eu atendo muita pessoa morena. É claro que as negras retintas mesmo é mais difícil, mas é porque eu acho que é trauma delas, por isso que elas não vão numa maquiadora. Sim. Então é falta galera, ó, de quebrem profissional no o mercado. trauma e vai lá na Tamires Condessa, tá?
Que não é igreja não, mas ela repreende todo o mal. É verdade. Deus vai te libertar através da vida dela. Você hoje se enxerga entre as 10 mais do Vale do Aço? Olha, Sem como... citar nomes, que eu sei Tá, os nomes. como maquiadora, sim. Sim. Como digital influencer, eu acho que eu ainda tô no processo. Você tá no processo. Você tá no processo. E pra mim tá de tudo boa. tranquilo. Aham, tá de boa. É tranquilo, porque eu também sou muito... na verdade, hoje eu ainda Você vejo é realista, né? eu ainda vejo que eu avancei muito pelo pouco tempo que eu trabalho como digital influencer, né? Então, assim, pra mim, a posição que eu tenho hoje no mercado de digital influencer é muito à frente do que eu acho que você imaginou. do que eu imaginaria. No digital você tá há quanto tempo? Foi desde a pandemia. Ah, sim. Porque aí a parte da maquiagem fechou, né, praticamente, né? porque não tinha evento, então não tinha maquiagem. Você teve que E aí se eu reinventar. Tive que me reinventar mesmo. Me enxergar. Fênix. E eu acho que isso foi bom pra mim, porque na época eu achava que eu só era maquiadora, só era boa maquiadora, que eu não precisava pra mais nada. Mas foi isso, eu me enxerguei em uma outra área e eu vi que eu não sou só a Tamires maquiadora, que eu posso ser outras coisas também, entendeu? Sim. Outras Tamires, né? Entendi, bacana. E fugindo um pouco desse assunto de... Ô Laila, um abraço, viu? Laila tá... Talvez você não fez provadora pra ela, mas aqui, ó. Indico demais pra sua Vendo, loja, Laila, viu? vamos fazer. Ela tem uma loja ali no Canão, esqueci o nome da loja. Ela era moda, moda roupa. feminina, Ela era funcionária da Lane. Aí. E abriu uma Tá loja. vendo? O Max mandou aqui os 4 Fs do sucesso. Foco, força, E o fé e o outro. o outro deixa pra lá. O outro deixa pra lá. Ô Max, mas é crente, rapaz. Misericórdia. Mas voltando rapidinho nesse assunto. Eu tenho conserto? Olha pra essa lata mal feita aqui. Será que você Na verdade, gente, maquiagem, né, Kiss, é um... transforma qualquer coisa? Na verdade, hoje, eu não trabalho com a maquiagem que transforma. Eu trabalho com a maquiagem que empodera. Que valoriza o que você é. Isso, que valoriza. Ah, tá. Entendi. Eu não sou muito apegada de Porque transformar, tem maquiagem que fazer transforma a pessoa virar outra pessoa. Isso, mas aí, igual eu tô te falando, foge um pouco do que... Porque eu acho que imagem pessoal a gente deve tem que ter uma praticar ela todos constância, os né? dias. Não adianta... Então eu não vou me transformar em uma outra pessoa todos os dias. Eu não tenho nem, persistência pra isso. Você vai conseguir fazer aquilo ali 2 dias e depois você já não vai conseguir manter. É verdade. Então, hoje o que eu prego, né, na minha vida, no meu estúdio, é uma maquiagem que empodera, que valoriza os traços. E cada pessoa tem a sua beleza, Sim. entende? Então é só... A minha beleza ela é questão de interior. valorizar. Então é só questão de valorizar mesmo, de evidenciar esses pontos, esses traços que, sabe, Sim, da beleza sim. mesmo. Na Então, verdade, não te transforma. beleza é muito sobre detalhe, né? Eu sou muito apegada a sorriso. Sim, Acho que a coisa que eu mais olho no ser humano é eu sou sorriso. Sim. O sorriso me conquista. Falando agora de política, já que a gente tá nessa reta final, né? Assim, todo mundo que tá vindo aqui, eu tô fazendo essa pergunta, então... Porque também não tem como fugir desse assunto. Não tem como hoje, fugir né? desse assunto. Num país dividido entre 2 lados, né? Que o pessoal fica... 2 extremos, né? 2 extremos aí, de esquerda e direita. Né? Um dia desse, o pastor falou pra mim fazer uma oração lá na igreja. Até em favor da política, em favor da nação e tal. Aí eu fiz uma oração e falei para os irmãos assim, gente, nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos do centro da vontade de Deus. Porque seja o que acontecer, é pela permissão de Deus. Sim, cara. Né? Mas assim, nesse contexto que você vê hoje, o que você vê da política? Você tem um candidato? Qual que é a sua análise disso tudo? Então, esse é um assunto que eu acho que eu também nem prefiro me aprofundar muito, porque é bem polêmico. Porque no país continental, eu costumo dizer que são poucas opções. Sim. Porque o nosso país é muito grande, tem poucas opções que realmente, porque o pessoal fica dividido só entre Lula e Bolsonaro. Né? Mas eu acho que deveria valorizar os outros candidatos. Claro.
tinha que ter mais peso. Né? Mas é um mal do brasileiro. Eu acho que, na verdade, eu acho que política deveria ser um assunto mais leve, né, de se tratar, porque eu acho que todo mundo busca o mesmo, né, o bem, o que favorece, né, a todos. Então, assim, eu tenho meu candidato, mas eu prefiro não falar por enquanto, porque, como eu disse, é polêmica e é muito um extremo do outro, entende? Sim. Mas eu penso que, né, assim, o que eu espero, né, eu acho que cada um sabe onde o seu calo dói, cada um, né, tanto quem vota no Lula quanto quem vota no Bolsonaro vota porque tem faz sentido para a pessoa aquilo ali, né? Eu tive uma criação, você teve outra, e às vezes a forma que eu fui criada faz sentido para mim votar em um, e a forma que você foi criada faz sentido você votar em outro, e tá tudo bem, entende? É claro que quem vence é a maioria. Política parece que virou mas é uma conflito, guerra, né? É uma guerra, eu acho. Hoje as pessoas não têm mais, assim, não tem como conversar sobre o assunto. Eu sou do sentido meu pensamento é esse. Se eu votei em A, o A não ganhou, um exemplo, se eu vou votar no Bolsonaro, ou se eu vou votar no Lula não ganhou, o Bolsonaro ganhou, eu tenho que orar e torcer pro Bolsonaro dar certo. Ah, eu votei no Bolsonaro, o Bolsonaro não ganhou, quem ganhou foi o Lula, então eu tenho que orar e torcer pro Lula dar certo, porque é a nação. Isso. Só que o Brasil tá vivendo um momento uma guerra, que aí mas é um cara que nós temos que derrubar ele, nós temos que fazer para não. Cara, se o cara ganhou, vamos fazer o possível para ele ser um bom presidente. Você entendeu? E torcer, né, para que melhore, enfim. Eu acho que é isso, sabe? E eu acho que também as pessoas precisam parar de ser hipócritas também. Tem muita gente que quer cobrar coisa dos outros e não faz o seu dia a dia, não faz o básico, o mínimo, sabe? Então, as pessoas hoje em dia estão muito olhando só o outro, julgando o outro, esquece de olhar para o próprio umbigo, entende? Isso é bíblico, né? Então, eu acho que é isso. Você vê política cisca no olho do irmão e não vê uma trava no seu olho. Então, eu acho que isso está virando um assunto chato de discutir, que na verdade não deveria ser. Tinha que ser uma coisa mais saudável, né? Hoje em dia, tudo envolve política. Mas é o que eu tô te falando, eu não julgo ninguém, eu tenho o meu candidato, não julgo quem vota em outros, porque cada um sabe onde o calo dói, cada um tem o seu ponto de vista e cada um vai querer o que é melhor para si, né? Então, eu acho que é isso. E assim, vale uma ressalva também a questão de que a gente tem que atentar na hora de votar em deputados, né? Que a gente fica batendo muito na tecla de presidente. Mas deputado, senador tem um papel muito, muito importante na nação, então fiquem atentos com isso aí. Agora, religião, você me falou que é católica? Você nasceu na igreja católica? Nasci na igreja católica. Conta pra mim uma experiência, eu gosto de saber de experiência. Eu sou evangélico, aí eu quero saber qual a experiência espiritual você teve assim, né, com a igreja, com sua crença, né, com sua fé. Então, eu vou ser bem sincera pra você. Quando eu era mais nova, né, minhas avós que me levavam muito. Eu ia muito à missa com as minhas avós. Eu não sei te falar, assim, de experiência que eu tive dentro da igreja, porque... mas eu sou batizada, fiz primeira comunhão, tudo direitinho, sou casada. Não sou casada ainda na igreja, por causa da pandemia, mas casei no civil. E já estava tudo programado, sabe, pra casar na igreja. Mas aí, por causa da pandemia, a gente teve que adiar. E aí, a gente já tá olhando uma nova data, inclusive. Mas, eu sempre me senti muito bem em casa, dentro da igreja católica. Eu sou muito... como que fala? Eu sinto uma leveza muito grande, uma paz muito grande, sabe? Mas, de uns tempos pra cá, agora, depois da pandemia, principalmente, eu, Tamires, não me apeguei tanto à igreja, porque não tinha como a gente ir. Então, eu acho que depois da pandemia foi quando eu me vi mais perto de Deus, sabe? Né? Você como questão, pessoa mesmo. Porque eu acho que aí... E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que... que você o templo, só ir à igreja... somos nós, né? Sim, eu acho que a pessoa que só vai na igreja por ir não faz sentido nenhum. É melhor que ela fique em casa e tenha esse contato com Deus, então ela. Mas eu gosto de ir à missa aos domingos, me sinto muito bem.
tenho sido falha, né, de uns tempos pra cá, principalmente depois da pandemia, que a gente desacostumou disso. Sim. Mas eu me identifico com algumas, também não são todas, algumas normas e crenças, né, da Igreja Católica, eu me identifico. Uhum. Então é isso, assim, experiência mesmo, pra te falar dentro da Igreja Católica ou dentro de outra igreja, eu não tenho. Você não tem. Mas hoje eu sou muito mais ligada a essa religiosidade dentro de mim, eu com Deus, do que dentro da igreja. Entendi. Sabe? Pós-pandemia, você se aproximou Sim, mais de Deus. muito mais mesmo. Entendi. E assim, como o nosso podcast é Nequinhas, histórias, músicas e risos, querendo ou não, a gente conta história, né? Eu queria que você contasse pra gente uma história que você viveu e que te marcou. Uma Nossa. história, assim, inesquecível, algo que, tipo assim, você vai levar até os últimos dias. Deus queira que você viva uns 100 anos. Nossa, eu nem pensei nada sobre isso. Mas eu não tenho, acho que eu não tenho uma história específica assim, não. Não tem? Que é isso? Não, acho que não. Achei que ela ia Você fala falar... quando era criança? Não uma coisa sei, assim? velho. Porque tem histórias que nos marcam. Por exemplo, eu te perguntei sobre a experiência que você teve, né? A primeira experiência que eu tive com Deus foi uma experiência espiritual. Eu tinha 8 anos de idade. Meus tios, minhas avós, igual você falou, Sim. né? Me levavam nas igrejas. Então eu tinha meu tio que era da igreja quadrangular, que hoje é o meu pastor. Sim. Eu ia muito na igreja quadrangular com ele. Tinha minha avó que era da Assembleia, que eu ia muito com ela. Tinha minha tia Ieda, que era da Assembleia, eu ia muito com ela. E minha avó paterna, que é a minha avó Naí, né, que Deus a tenha, que me levava na Maranata. Sim. Né? Então eu ficava nesse ciclo Uhum. de igrejas evangélicas. E um dia eu tive um sonho, um pesadelo. Nesse pesadelo mexeu muito comigo, né? Não vou entrar em detalhes do Sim, pesadelo, sim, para não, que eu sei que seu tempo é curto. Não, Né? tá tranquilo. Mas assim, esse pesadelo me causou um trauma que eu não queria dormir mais no meu quarto. Aí vai eu dormir com meu pai e minha mãe, com 8 anos, Uhum. né? Atrapalhando o esquema dos velhos, né? E eu acho que eu dormi mais de semanas, Sim. né? No quarto da minha mãe e do meu pai. E com isso, um anjo, essa é uma experiência que eu conto e é algo que você nunca esquece. É um tipo de experiência, se um dia você tiver uma experiência, né, dessa forma, você nunca vai esquecer. Eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 34. Sim. Esse anjo apareceu no quarto, Uhum. né, deu que clarão na casa, assim, eu acordei, abaixei a coberta, olhei, falei, você é doido? Tampei o rosto com medo, né? Uhum. Que era um anjo de 6 asas. Depois que eu fui entender que era um serafim, que aí eu nem não li a Bíblia, né? Aos irmãos que eu contei, falaram assim, não, a Bíblia fala que esse é o serafim, que ele tem 6 asas, 2 nas costas, 2 tampando o rosto e 2 cobrem os pés. Nossa. É, uma coisa sobrenatural. Uhum. E esse anjo, ele só foi ali da minha casa para falar para mim não ter medo. Ele falou assim, não tenhas medo, porque o teu Deus é contigo. Depois desse dia eu não tive medo mais nada. Então, Aí, tipo assim, é uma história assim, que me marcou. eu Então, não tenho uma específica, mas eu acho assim. dá uma moral pro seu marido, fala quando você conheceu ele, coitado. Como é que é o nome dele? Não, sim. É por isso que eu não te Como falei. é que é o nome mas dele, sogra? João Vitor. João Vitor. João Vitor, sua sogra falou que é apaixonada com você, viu? Pior que é mesmo. Zé, que você é o melhor genro do mundo. É a única, Deixa eu te explicar. Eu não tenho uma específica, por isso que eu te falei. Eu tenho, assim, eu já vivi muitas histórias boas, sabe? Sim, sim. Mas essa questão que você falou né, da sua experiência com Deus, né? Sim. Igual eu tô te explicando, eu tive essa experiência mais, senti mais, né, essa Presença de Deus. Fiquei mais sensível para isso, para enxergar, depois da pandemia, né? Aham. Antes da pandemia eu comecei a ter uma vontade muito grande no meu coração de aumentar o meu estúdio, né? Uhum. E assim, só que assim, eu tinha medo, né? Mas eu comecei a olhar a casa, na época, gente, nossa, eu tinha que fazer até terapia, porque a ansiedade que eu ficava era fora do normal.
E aí eu comecei a procurar casas para alugar e tudo, e não achava, ou quando achava não dava certo, sabe? E aí quando eu te falo que é várias, porque várias vezes Deus foi me mostrando que era para eu acalmar, que, né, era para eu confiar que ia aparecer. E hoje, assim, o estúdio, no lugar que ele é hoje, eu nunca imaginava, nunca. E é assim, e é debaixo do meu nariz mesmo, é na rua do meu estúdio. Que legal. Nunca imaginava. Foi assim, uma forma assim que eu enxergo Você mesmo. Você viu o trabalhar de Deus. Demais. Durante a obra, tudo. Deus trabalha nas coisas simples, tudo, né? foi me mostrando que, além que era para eu descansar e que tudo estava sendo feito e que eu também estava no caminho certo. Entende? Que era aquilo ali mesmo que eu tinha que fazer pro resto da minha vida. Sim. Então, foi isso. A questão do meu marido, quando eu conheci, vou contar porque eu acho que é engraçado. João né? Vitor? É João Vitor? João Vitor, um abraço, hein? Queremos você aqui, meu amigo. Quando eu conheci ele era de um ciclo de amigos meus, mas eu nunca tive contato com ele, Sim. né? Eu tinha 14 para 15 e ele tinha 18. A nossa diferença. Pegou para criar, né? E ele também era muito novo, né? E aí a gente sempre acampava na Lagoa Silvana. Meus pais, desde muito nova, a gente acampava, já tinha essa rotina, né, de acampar. Minha mãe sempre gostou muito, meu pai também, só que meu pai gostava mais de meio do mato. A minha mãe já gostava de lá, porque aí tem água quente, né, chuveirinho, essas coisas. E aí a gente foi acampar no Réveillon, na Lagoa Silvana. E foi quando eu conheci ele. E eu lembro até hoje que a gente deu um beijo. E aí ele me falou, a gente tava na virada do ano, assim, nos segundos, né, 10, 9, 8 e tal. E aí ele falou pra mim, eu vou ficar com você hoje e o ano inteiro. E a gente tá aí até hoje. Então é uma história interessante. Que é uma palavra profética. Tá vendo? É um homem de fé. Isso. E tá aí até hoje. A gente tem 10 anos que nós estamos juntos. 10 anos. Isso. Muita coisa, hein? 10, 11 Muita anos. História pra contar. Acho que vai fazer 3 anos de casada agora em fevereiro. Isso. Mas assim, não me arrependo. Camila, você começou a namorar muito nova e tudo. Não me arrependo porque eu acho que eu não seria metade do que eu sou hoje se eu não fosse casada com ele. Ele sempre me apoiou muito, me incentivou assim demais. Às vezes acreditava em mim mais do que eu. Sim. Sempre abraçou as minhas causas, os meus sonhos, tudo assim, vai que vai dar certo. Ele é totalmente meu oposto. Ele é mais introvertido, mais na dele. Sim. Mas em relação a isso, assim, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Não consegue se imaginar sem ter conhecido ele. Não consigo. Eu não consigo, assim, mas você pensa, como que seria a sua vida se não fosse não dá pra pensar. Eu não imagino. É a mesma coisa que de mãe, quando fala que depois que teve filho, não lembra mais a vida que antes de ter, né? Então, com ele foi assim, graças a Deus, porque meu relacionamento sempre foi um relacionamento leve, saudável, e ele é meu único, né? Meu primeiro e único namorado. E eu também sou dele. É bacana, também. Eu sou a única namorada, né, que ele já teve. Então, assim, eu sou muito grata mesmo, sabe? Assim, eu tenho certeza que eu não estaria... No mundo em que vivemos hoje, isso é uma raridade. Exatamente. É uma raridade. Então, eu sou muito grata mesmo, porque eu acho que... eu tenho certeza absoluta que eu não estaria nem no fio de cabelo que eu estou hoje. Na verdade, você foi um presente de Deus para ele e ele foi também um presente de Deus para você. A gente foi crescendo junto, sabe? Eu, assim, nossa, eu sou muito grata. Espero que os meus filhos também tenham a oportunidade de... Você já tem filhos? Não, ainda não. Mas eu falo muito com ele, que eu espero que o meu filho homem, se eu tiver um filho homem, que seja como ele. E se eu tiver uma filha moça, que encontre um homem como ele para casar. Porque não tenho, assim, um fio de cabelo mesmo. Não vou nem ficar fazendo propaganda demais. Vai não, Casimiro. Mas eu também sou um partidão, tá, gente? Ei, Jesus. Não, bacana, eu quero conhecer o João Vitor. Gostei da história, gostei muito. Agora eu quero que você fale pra mim uma música. Qual que é a sua música? Vou até procurar aqui no YouTube. Eu tenho a minha com o João. Então,
Essa é a sua música. Você A minha falou, com o João, você colocou o homem num trono agora e não tem uma música pra ele? a minha com ele é a... Nossa, eu esqueci o nome dela. Deixa eu lembrar aqui, Lembra aí. que eu acho que... Quero mandar um abraço aqui pra Júlia Lima, minha amiga Júlia. Um abraço pra você. Tá aí assistindo a nossa live, né, o nosso podcast. O Kennedy Alves, Marcela Silva, Apóstolo Diogo Teixeira vai estar aqui semana que vem, o Apóstolo Diogo. A música é Seja Bem-vinda. Vamos ver o gosto musical dessa menina, gente. Eu acho que tem ela em várias vozes, né? Tem Imagina Samba, tem essa e tem a Foi Deus de Edson Hudson também, que é mini dele também. Ó, essa é a música da Tamires Condessa e do João Vitor. Tudo bem, já pode entrar na nossa Lembranças. de hoje em dia é 100%. Top, top. Pessoal, muito bom. Agora, para finalizar, apesar que a gente riu no mundo aqui, né? Você é uma pessoa muito legal, muito extrovertida. O que te faz sorrir? Além do João Vitor, que eu sei que ele é o dono do seu coração. Olha, o que me faz sorrir é estar, né, trabalhando com o que eu Sim. gosto. Eu sou muito assim. Você é uma pessoa Eu gosto, sorridente, não é? isso. Você gosta muito de sorrir. Eu acho que qualquer coisa me faz sorrir, né? É. Eu sou muito tranquila, eu acho que eu sei entrar e sair de qualquer lugar de forma leve. E não tem algo específico, mas eu acho que quando eu tô bem, sabe? Me sentindo bem, que eu tô fazendo o meu trabalho, Sim. eu vejo ele sendo reconhecido. Esse tipo de coisa me deixa muito feliz. Te traz felicidade. Muito. E estar trabalhando, né? Igual eu te falei, eu gosto muito do que eu faço, então estar lá me faz muito bem. A vida é uma dádiva, né? Na correria do dia a dia, às vezes a gente perde as coisas mais importantes, né? Um exemplo, às vezes um eu te amo, Sim, ou se não um bom dia, como você tá, são coisas que faz uma diferença no dia da pessoa. Talvez a pessoa não tá num dia bom, só de você perguntar como é que ela tá, você já mudou o dia dela. isso. E a importância disso também é porque a gente não sabe o dia que a gente vai partir ou que aquela outra pessoa vai partir. Com certeza. Eu falo isso que, por exemplo, tem um tio meu que ele morreu há 12 anos atrás e eu só entendi que eu amava ele no dia que ele morreu. É isso. Homem tem esse lado mais... É mais vou durão, né? Aham. falar com o cara que eu amo ele, só um bosta. Aham. Mas no dia que esse cara morreu, eu falei assim, cara, eu amava meu tio e nunca falei pra ele que eu amava ele. É. Então é importante, né, a gente dizer que ama, né? Isso é muito importante, porque amanhã pode ser tarde. Então um abraço, né, um afago, um carinho, uma mensagem, né? Isso é muito importante. É. Tamires, foi um prazer te Prazer é receber todo aqui. meu. Que pena que teve que ser muito rápido, porque a Tamires tem Trabalho, né, gente? tem umas clientes lá que já tá braba aqui mandando mensagem pra ela. É o famoso ditado de nasceu bonita e não nasceu rica, né? É, Nasceu guerreira e não herdeira. então mas tem que assim, trabalhar. foi um prazer te conhecer. Realmente, quem me falou sobre você estava certo. Você é uma pessoa muito simpática, muito Obrigada. bacana. Né, que a gente que vê fotos, essa imagem assim, deve ser, Sim. né, metida e Aham. tal. Então não tem nada disso. É muito simpático, muito bacana mesmo. Obrigada. Sua mãe também, prazer conhecer. Cida, né? Cida. Dona Cida. Dona Cida não tirou uma foto, depois não postar com ela. Ela é toda tímida, gente. Toda tímida. A Cida é o oposto da É o Tamires. oposto, isso. Ela não E é- eu posso te falar um negócio? Lá Você em casa, puxou os seu meus pai? irmãos... Não, assim, meu pai é muito comunicativo também. Mas ele é assim, eu e meus dois irmãos mais velhos, a gente é totalmente oposto, porque a gente é, assim, oposto deles, né? Aham. Porque a gente é largado, a gente chega, conversa, se me solta num lugar que eu não conheço ninguém, rapidinho, já fiz Rapidinho uns você 10 faz amigos. amizade. aham. Isso Nós é muito somos bom. assim. Gente, mas é isso aí. Um abraço para quem nos assistiu aí pela live. Um abraço para você que está assistindo pelo YouTube. Né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho.
E semana que vem tem mais. Fique ligado nos cortes. Tá bom? Amanhã mesmo já tem cortes da entrevista. Fechou, vou Com estar lá de a olho. lindíssima Tamires Condessa. Tá bom? Um abração, pessoal. Gente, tchauzinho, foi um prazer, tá? Eu vou convidar vocês pra ir lá no estúdio também depois. Isso, convida. No estúdio, Tamires Tamires vai ser Condessa. patrocinadora desse podcast, viu? Orem por mim que eu vou conversar com ela agora, ver se arrancar pelo menos R$1.000. Já. Meu sonho, eu tô dizendo, você não tá querendo me patrocinar, não? Nós vamos fazer uma parceria. Ai, gente. Tamires ganhou xícara do Nequinhas, ó. Gente, achei mara, que eu amo. Quem gosta de café gosta de ganhar Xícara do né? Nequinhas. Se você quiser Gosto ganhar da uma vocês. xícara também, Olhem só, achei muito interessante. Ó, escrito Tamires Condessa. personalizada. Ué. Não vai esquecer do Nequinhas Podcast nunca. E, ô, gente, quem é cafezeiro ama ganhar caneca, tá? Pessoal, bacana então. Um abração, viu? Um Deus abraço abençoe. e até a próxima.